Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre storytelling. Aqui falando é Mari Reis. E nessa aula eu vou mostrar os bastidores de quando eu escrevo uma copy. Nessa aula eu vou estar falando sobre storytelling, que são as histórias que temos que contar, as narrativas no nosso vídeo de vendas ou na nossa própria página de vendas. Essa seria mais uma técnica de escrita, não propriamente uma copy, ok? E ela pode ser usada em uma campanha, em uma palestra, em lives e também cartas de vendas e páginas de vendas. Seria uma forma, uma técnica de contar a sua história de uma forma mais atraente e que também consiga prender a atenção do lead durante a apresentação do vídeo ou da leitura do texto. Ok, galera? Então, eu pedi para a Adriana Borges, que é uma aluna da mentoria Unstoppable, escrever a sua história, porque essa história será inserida dentro da copy do Fórmula de Lançamento que ela vai fazer em outubro. Então, eu pedi para ela escrever genericamente a sua própria história, e essa história será inserida aqui dentro, no primeiro episódio da minissérie dos 4 vídeos que estamos criando. Ela será inserida aqui para o Fórmula de Lançamento, ok? Então, eu pedi para ela escrever a história genericamente. E essa técnica se chama nos Estados Unidos Mind Control. Por que Mind Control? Porque a pessoa, o lead, ele não para de ler, ele não para de assistir o vídeo. E isso acontece porque a nossa mente pede esse fechamento das coisas. Quantas vezes estamos assistindo um filme, e esse filme é até bem chato, mas não conseguimos parar de assisti-lo? Quantas vezes já aconteceu com vocês isso? Isso acontece sempre comigo, por esse motivo que a nossa mente, o nosso cérebro, ele quer sempre um fechamento, quer saber o que vai acontecer no final. Daí o que acontece? Assistimos todo o filme e depois ainda falamos, mas por que eu assisti essa porcaria de filme? Não é verdade? Isso já deve ter acontecido com vocês. Sempre que a nossa mente tem um loop aberto, ela pede sempre um fechamento. Mesmo que você não goste do final, você vai continuar assistindo. E o objetivo é esse: segurar a pessoa o máximo de tempo possível, para que os próximos gatilhos da copy surtam efeito no cérebro reptiliano. É como se diz um famoso ditado popular que agora veio aqui na minha cabeça: nunca abra a porta da sua casa para um bom vendedor, porque a partir do momento que você abrir, ele já te vendeu o que ele deseja. Primeiro ele entra, depois ele vai oferecer um brinde, um exemplar, algo gratuito. Ou até mesmo ele vai te fazer degustar algo, se for alimento. E a partir desse momento já era. Entra em jogo o gatilho da reciprocidade. O seu cérebro vai acusar que você tem que retribuir com a generosidade daquela pessoa. A mesma coisa acontece numa live ou numa palestra de vendas. Você tem que segurar seu lead até o final. E cada gatilho vai fazendo o seu papel até o momento conclusivo da venda. Por isso que são importantes os bônus gratuitos e os grupos gratuitos. Porque é nesse momento que se cria essa conexão e relacionamento com o lead. Por isso, gente, que muitas pessoas que não entregam nada têm tanta dificuldade em vender. A pessoa foca apenas em ganhar, mas não entrega nada. Não tem nenhuma autoridade naquilo que fala ou vende. Aí você talvez me diz, né? Mas Mari, as pessoas não dão valor a nada gratuito. Sim, isso é verdade. Mas isso só vai acontecer se você somente dá, sem usar os outros gatilhos.
Você tem que usar os outros gatilhos ao seu favor. O marketing digital só funciona quando tem todas as peças do quebra-cabeça alinhadas. Não adianta fazer duas coisas e não fazer o resto. Por isso que muitos não avançam, remam contra a corrente no mesmo lugar sem ter algum resultado. Ganha hoje e perde no dia seguinte, porque não tem o próprio negócio, sabe, bem estruturado, não utiliza estratégias, não sabem o copywriting e muito menos sabem fazer o tráfego bem qualificado. O primeiro passo antes de escrever um storytelling é ter como fator principal segurar a pessoa durante a leitura por mais tempo possível. Registrem isso na mente de vocês. Segurar a pessoa durante a leitura por mais tempo possível, de maneira que os outros gatilhos, porque são muitos gatilhos, eu já ensinei isso para vocês nas aulas precedentes, nas 2 aulas precedentes de copy, ok? Os outros gatilhos mentais, eles precisam trabalhar o cérebro reptiliano da pessoa. Uma boa copy, galera, é isso. Tem que ser fácil de ler, ok? Tem que ser fácil de ser entendido e propositalmente incompleto em vários níveis. Por que isso de não entregar, sabe, o doce logo de cara, gera emoção, gera curiosidade, prende a atenção do telespectador. E essa técnica se repete em várias estruturas da copy. Ok, galera? Então, vamos pegar aqui o texto da Adriana Borges, que seria a história da Adriana, a jornada, e vamos ver a primeira parte da estrutura, que seria a abertura. Aqui temos o resumo da história. Ela fez muito resumidamente a história da jornada dela, da faculdade, de quando ela conheceu o coaching, de quando ela começou a aplicar nas clientes, nas pacientes, etc. E eu vou mostrar para vocês agora a primeira parte, que seria a abertura. Como eu vou modificar toda essa história, todo esse storytelling, de uma forma que quem leia, ou no vídeo da própria Adriana, quando as pessoas seguirem a minissérie, elas fiquem presas na história, que elas desejem continuar ali assistindo, vendo os próximos episódios, que elas fiquem ali emocionadas, vibrando, querendo ter esse fechamento, ok? Na mente, porque vai abrir esse loop, ok? Na mente dos leads, das pessoas que vão assistir a minissérie, e precisa ter esse começo, o meio e o fim. E nessa história nós temos que segurar o nosso lead para que os próximos gatilhos mentais que vocês já estudaram, eu acredito que vocês já estudaram nos 2 vídeos que eu ensinei sobre copywriting, escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, todos esses gatilhos surtam efeito no cérebro reptiliano do próprio avatar, ok? Agora eu vou fechar o vídeo para que vocês possam se concentrar apenas no texto. Até breve. Vamos começar então. Minha história. No ano de 2002, quando eu ingressei na faculdade de psicologia, eu queria muito ajudar as pessoas que sofriam com obesidade. Até porque nessa época eu via dentro da minha família como a minha tia tinha muita dificuldade para fazer as coisas simples do dia a dia. Ela tinha dificuldade para lavar a louça, porque a barriga dela era grande, que ela não conseguia alcançar direito a torneira quando caía alguma coisa no chão. Eu lembro como se fosse hoje, ela baixava com muito sacrifício e tinha que se apoiar na cadeira para se levantar, sem falar que ela vivia no médico, porque os exames todos alterados, era colesterol, diabetes. Teve um dia que a diabetes dela aumentou tanto que nem a insulina fez efeito. E eu vendo tudo aquilo, né? Eu me sentia muito mal. Isso para mim é muito triste.
Então, como eu expliquei, a storytelling, a história, ela tem que ser fácil de ler, fácil de ser entendida e propositalmente incompleta em vários níveis. No ano de 2002, referência a tempo e passado. Aqui também tem referência a sentimento, que tem que ser melhorada. As cenas específicas, porque ela conta que quando caía alguma coisa no chão, quando lavava a louça, e das descrições, né, que se abaixava com muito sacrifício. E tem toda essa questão aqui dos bastidores emocionais que tem que ter numa copy. Então, vamos dividir essa copy por estrutura. Aqui seria a abertura. Ok, a abertura da copy. A abertura. Vamos ir modificando o texto. Ok, em 2002, quando ingressei na faculdade de psicologia, eu queria muito ajudar as pessoas que sofriam com a obesidade. Vamos completar aqui que está faltando mais conexão, sentimento. Eu achava que seria uma tarefa fácil, mas não foi. Ponto. Ok? Tem que gerar mais conexão com quem escuta o vídeo ou lê o texto. Eu só não desisti porque... Porque eu sentia no meu coração esse forte desejo de ajudar as pessoas a se tornarem humanos melhores e também felizes, né? Felizes. Assim tá bom. Humanos melhores e felizes. Deixa eu ver o que é que eu posso completar aqui. Foram muitas as dificuldades e os perrengues. Usar palavras perrengues. Usar palavras, termos que se conecte com as pessoas que estão assistindo. Perrengues são palavras que as pessoas usam no seu dia a dia para gerar conexão, tá? Passei para completar meus estudos. Ok. Até aqui tá bom. Então, aqui o que é que eu tô fazendo? Eu tô, nesse momento, contando os bastidores emocionais de todas as dificuldades que a Adriana passou, que não foi fácil, mas que ela persistiu. Então, eu tô mostrando esse outro lado. Ok. Até porque nessa época eu via dentro da minha família, minha tia com dificuldades. Aqui seria melhor modificar, por assim, eu cresci dentro de uma família, ok? Dentro de uma família com a minha tia que tinha muita dificuldade
para fazer as coisas, que tinha muita dificuldade para fazer as coisas do dia a dia. Ok. Para fazer as coisas do dia a dia. Ok. E talvez... E talvez a esperança, sentimento, gente, de ajudá-la, que também me deu forças para continuar e persistir no propósito. Ok. De ajudá-la. E talvez a esperança de ajudá-la, que também me deu forças de ajudá-la, que também me deu forças para continuar e persistir no propósito, no meu propósito. Vejam como o texto está ganhando corpo, uma história, uma narrativa suave. As pessoas, quando vão escutando, vão lendo, vão sentindo essa conexão e vem esse desejo de continuar lendo o texto. Em 2002, quando eu ingressei na faculdade de psicologia, eu queria muito ajudar as pessoas que sofriam com a obesidade. Eu achava que seria uma tarefa fácil, mas não foi. Eu só não desisti porque eu sentia no meu coração esse forte desejo de ajudar as pessoas a se tornarem humanos melhores e felizes. Foram muitas dificuldades e os perrengues que passei para completar meus estudos. Eu cresci dentro de uma família com a minha tia, que tinha muita dificuldade para fazer as coisas simples do dia a dia. E talvez a esperança de ajudá-la, que também me deu forças para continuar e persistir no meu propósito. Vejam a diferença, ok? O texto está ganhando corpo. Ok, aqui eu falo sobre as dificuldades. Ela tinha dificuldade para lavar a louça, porque tinha a barriga tão grande que ela não conseguia alcançar direito a torneira quando caía, não. Deixa eu ver. Derrubava alguma coisa no chão. Eu lembro como se fosse hoje. Ela abaixava com muito sacrifício e tinha que se apoiar. E tinha que se apoiar na cadeira para se levantar. Ponto final. Ok, gente? Aí deixa eu enfatizar. E isso era muito frustrante e perturbador. Ok. Que eu estou enfatizando com mais emoção e sentimento. Sem falar que ela vivia no médico, vírgula. Por causa dos exames todos alterados. O colesterol, o diabetes. Teve um dia que o diabetes aumentou tanto, basta que aumentou, porque estamos falando da tia, né?
porque nem a insulina fez efeito. E eu vendo tudo aquilo, eu me sentia muito mal. Ok. Me sentia muito mal. Vírgula. E eu vendo tudo aquilo, eu me sentia muito mal. E isso, para mim, era muito triste. Muito triste. Ok? Além de eu gerar esse sentimento, eu dou justificativas, eu faço referência a cenas específicas, com detalhes, com descrições. Aqui, ó, referência a tempo. Vamos modificar aqui. Finalmente, em 2006, no meu último ano de faculdade de psicologia, eu comecei a atender em, como aqui, ó, comecei a atender em uma clínica, tem que dar o nome à clínica, ok? A Adriana vai ter que escrever aqui a clínica, porque é uma situação que você tem que fazer referência a um local, então precisa dessa descrição do nome do local exato, para gerar mais conexão ainda com o lead. Faculdade, eu comecei a atender em uma clínica X. Pessoas de todos os tipos, ok? Aí aqui começa a descrição: depressiva, com problema de autoestima, problema de relacionamento amoroso. E vinha muitas mulheres que tinham feito a bariátrica e que depois de um tempo engordaram tudo de novo. Ponto. Vamos enfatizar aqui. Eu não sabia ao certo como lidar com tudo isso. Ponto. Eu ficava meio perdida, vírgula, porque na minha cabeça eu não sabia como lidar com essas mulheres. Eu achava que era apenas mudar a alimentação, seguir um plano alimentar de dieta e nós sabemos que não é só isso. Ponto. Vamos para baixo. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro atendimento. Eu lembro, sempre dando referência a tempo, como se fosse hoje, vírgula, quando eu fiz o meu primeiro atendimento, vírgula. Aqui, ó. Vírgula, ok, atendimento. E aqui tem que dar referência, se era uma tarde, noite.
ok? E, por exemplo, chovia. E chovia. Fazia um lindo dia de sol. Era um dia nublado. No mês de abril, maio ou junho, ponto. Aqui ela teria que dar mais detalhes. Então, eu deixei de uma forma que ela pode modelar. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fiz o meu primeiro atendimento, era uma tarde e chovia muito. O tempo muito nublado. Eu lembro que era no mês que foi mais ou menos no mês de abril. Foi, pode dizer, né? Foi final do mês de maio. É um exemplo. Tem que, em uma storytelling, dar referência de um local, do tempo, para na mente do lead e abrindo essas janelas e as pessoas começarem a pensar, imaginar. Nesse momento, você começa a usar a imaginação do lead. Vamos dar continuidade aqui. Eu lembro, ok, tananã, terminei aqui. Aí vamos aqui. Ok, aí aqui eu dou mais ênfase. Eu me senti muito inútil. Um lixo não, né? Inútil. Eu me senti inútil. Aqui, ó. E eu me lembro. Não. E eu me senti inútil. Neste dia inútil. Me senti neste dia, fazendo referência ao dia inútil. Inútil. Eu lembro que eu atendi uma mulher que tinha acabado de separar do marido, de se separar do marido. Ok, eu lembro que eu atendi uma mulher que tinha acabado de se separar do marido. Ok, do marido. Eu lembro. Só quando ela voltava para a sessão, ela estava cada vez mais obesa e eu não sabia como lidar com aquilo. Eu fazia tudo certinho. Eu fazia tudo na consulta, vírgula. Só que quando ela voltava na próxima sessão, ela estava cada vez mais obesa e eu não sabia como lidar com aquela situação. Ok, na próxima sessão, eu não sabia como lidar com aquela situação.
Nossa, eu lembro que eu me senti um fracasso total. Nossa. Nossa. Eu lembro que eu me senti um fracasso total. Sabe aquele sentimento de impotência? É muito ruim. Sabe aquele sentimento de impotência? É muito ruim. Muito ruim. Isso me deixava no estado de querer desistir da psicologia. E ainda tinha um professor, e ainda eu tinha um professor, que o apelido dele era Capitão. E ele falava assim: Adriana, você vai se formar, e o seu diploma vai servir somente para ficar empendurado de quadro. Vai servir somente de enfeite para as paredes. É legal, gente, escrever frases que se conectam, tá? Então, aqui o que foi que eu fiz? Além de referência a tempo, né? De tempo, de tempo mesmo, data. De tempo no sentido de clima, também de descrição de sentimentos e tal. O que foi que eu adicionei aqui? Eu adicionei nessa parte daqui de baixo. Eu me senti neste dia inútil. Eu descrevi essa situação com mais emoção, que ela voltava sempre para a sessão. Eu dei essa ênfase nessa parte aqui. Ela estava cada vez mais obesa. Porque fazendo isso, o público, o avatar que vai estar lá do outro lado, lendo ou escutando o vídeo, ele vai encontrar elementos de conexão, ele vai se conectar, ele vai se identificar com o texto, ok? Isso me deixava no estado de querer desistir. Ok, sempre enfatizando, isso era muito ruim, eu me sentia muito mal, eu não conseguia, eu quase desisti. São pontos chaves, são palavras mágicas. Adriana, você vai se formar e o seu diploma vai servir somente de enfeite para as paredes, tá? A linguagem do nosso avatar. Aqui. Nossa. Nossa. Eu ficava louca de ouvir isso. Me dava mais angústia. Ok, aqui eu vou deixar assim. Me dava mais angústia. E ainda, para ajudar, eu não conseguia trazer os resultados que as clientes tanto queriam. E ainda, para completar, eu não conseguia trazer os resultados que as clientes tanto queriam. Que era o emagrecimento definitivo, ok? Porque elas até emagreciam, mas voltavam a engordar. Aqui, ó.
Até que um dia eu assisti uma palestra sobre o coaching. Ok, aqui está muito evasivo, tem que entrar mais em detalhes. E mexeu muito comigo. Tem que entrar em mais detalhes, como veio, como conhecer o coaching, que maneira, onde foi, como era o tempo, quem encontrou, quem não encontrou, quais foram os sentimentos. Tem que ser algo muito mais profundo para então entrar o ponto de virada, até que aconteceu isso, até que minha vida foi transformada, até que eu apliquei essas técnicas e comecei a ajudar os meus clientes, as minhas pacientes. Então, vamos melhorar isso aqui. Um dia, vamos dar novamente referência a tempo e sentimento. Eu acordei muito triste e chateada com toda essa situação, ok? Essa situação de incompetência, de impotência, com essa situação, e liguei para uma querida amiga de infância para desabafar, né? Aí vai se abrindo essa janela na mente do lead, do avatar. Um dia eu acordei muito triste e chateada com toda essa situação e liguei para uma querida amiga de infância. E em um certo momento, conversando com ela, me falou sobre o coaching. Me falou sobre o coaching. Sobre o coaching, vírgula, aqui, que até então eu não sabia do que se tratava. Ok? Até então, a Adriana não sabia do que se tratava. Ok. E ela me disse com essas palavras, ou com as suas palavras, com essas palavras: suas clientes, além da psicologia, precisam do coaching, que vai ajudá-las a ter mais autoconhecimento de si mesmas e também de destruir crenças limitantes. Mexeu muito comigo. Eu lembro que essa palestra foi de um dia. Eu saí de lá. Ok. Deixa eu dar mais ênfase aqui. Eu fui ignorando, vírgula, até que um dia eu falei, deixa eu estudar esse
troço de uma vez. Ok. Aqui nessa parte eu fui ignorando, até que um dia eu falei, deixa eu estudar. Eu estou dizendo o que para o lead? Eu estou dizendo que não faça isso. Eu evitei, eu ignorei e não dei atenção a uma coisa que era muito importante para a minha vida. Mexeu comigo, ok. Aqui eu não vou entrar ainda nesse detalhe. Deixa eu... Bum! Continuar aqui com um pouco mais de ênfase. E será sobre esse tema que eu vou te ensinar. Ok? Aqui eu estou gerando uma antecipação, um gatilho da antecipação. E será sobre esse tema que eu vou te ensinar. Assim, eu gero essa antecipação, essa ansiedade na pessoa em querer continuar lendo ou assistindo o meu vídeo para aprender aquilo que eu aprendi, esse troço que eu aprendi de uma vez que resolveu todos os meus problemas e me ajudou no emagrecimento das minhas clientes. Ok, seguro um pouco as pessoas, aguarde mais alguns minutinhos, que você vai descobrir como a minha história vai impactar o seu emagrecimento, ok? Então, aqui entrou o Mind Control completamente, porque até esse ponto, se as pessoas, os meus leads, continuam me assistindo o vídeo ou lendo o texto, isso significa que a copy está conectando com ele, ok? Então, nesse ponto aqui, até eu gerar antecipação, a copy está engajando, está gerando essa conexão com o lead. E aqui vamos até o ponto de virada. O ponto de virada foi o quê? E um belo dia eu fui assistir uma palestra ou seminário, porque sempre que eu ponho essa barra aqui, quer dizer uma coisa ou outra. Isso que significa uma coisa ou outra. Ou palestra ou seminário, tanto faz. Sobre o coaching. E confesso que no começo achei um assunto muito sem graça. Aqui eu estou quebrando objeções das pessoas que não têm conhecimento sobre o coaching, não sabem do que se trata e sem utilidade. Afinal, eu tinha estudado psicologia durante anos e não entendia em que aquilo ali
me serviria para ajudar minhas clientes a emagrecerem. Ok, galera? Então, eu destaquei aqui alguns elementos. Depois de ter gerado a antecipação, de ter usado o gatilho da antecipação, eu venho até o ponto de virada, né? Até que um belo dia eu fui assistir uma palestra, um seminário sobre o coaching e confesso que no começo eu achei um assunto muito sem graça e sem utilidade. Aqui eu quebrei uma objeção das pessoas que acreditam que o coaching seja algo sem graça, sem utilidade, seja uma coisa desnecessária, ok? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo para o meu lead que o coaching é interessante, que mudou a minha vida e que nesse vídeo a pessoa terá a possibilidade de entender melhor como funciona e como o método transformou a vida das minhas clientes a emagrecerem. Então, dentro da própria copy, eu vou quebrando objeções, vou criando gatilhos mentais no cérebro reptiliano, no límbico também do meu avatar, fazendo com que ele continue assistindo até o fim, lendo a copy até o fim, porque essa copy pode estar em uma página de vendas, pode estar em uma palestra ao vivo, em uma live, ok? Ou numa série dentro do fórmula de lançamento, dentro do script do fórmula de lançamento, por exemplo. Ou dentro de um script, como eu disse precedentemente, de vendas, ok? De um vídeo de vendas. Então, esse vídeo vai estar, por exemplo, em uma página de upsell, no qual o profissional vende um produto e lá tem um vídeo completo, de começo, meio e fim, onde ele apresenta toda a trajetória e no final vende, ok? Faz uma oferta, fala sobre o produto e vende no final. Essa parte eu vou deixando para o final, porque vai ser o fechamento. Deixa eu completar aqui com outros gatilhos. Eu só não levantei e fui embora, porque foi essa amiga que tinha me convidado, éramos vizinhas. Então, aqui eu dou mais detalhes, que essa amiga, eu só não levantei, eu só não me levantei e fui embora, porque essa amiga que tinha, tinha me convidado, me tinha convidado, éramos vizinhas. Talvez eu teria ido embora se eu não estivesse sentada próximo a ela. Outra vez eu dou referência de lugar. Talvez eu teria ido embora se eu não tivesse sentada próximo a ela. O inesperado aconteceu. O inesperado aconteceu. Novamente, eu estou gerando aqui um suspense, uma antecipação. O esperado aconteceu. Aqui eu entro durante uma técnica de coaching, tinha passado umas 4 horas
do início do seminário, um seminário ou palestra, ok? Muitas fichas foram caindo e, sem perceber, eu estava me curando de feridas antigas que eu nem sabia de tê-las. Durante uma técnica de coaching, tinha passado umas 4 horas do início do seminário. Muitas fichas foram caindo e, sem perceber, eu estava curando feridas antigas que eu nem sabia de tê-las. Vejam como aqui eu dou toda uma descrição, faço toda essa narrativa e prendo a atenção de quem lê, ok? O coaching, agora eu entro nessa parte que mexeu comigo. O coaching mexeu muito comigo. Muito comigo. E eu lembro que essa palestra foi de 4 dias. Essa palestra durou 4 dias. 4 dias não, 3 dias. Sexta, sábado e domingo. 3 dias. Sexta, sábado e um domingo. Vejam como eu dou muitos detalhes. E, dando detalhes, vai se abrindo essa janela na mente do telespectador, do leitor. E ele vai imaginando, vai pensando, e vão abrindo-se essas janelas e você vai entrando na mente da pessoa que está escutando a história. E aí, sucessivamente, no utilizo dos gatilhos, surte o efeito e voilá, se converte, se vende. Eu vou escrever aqui agora assim, ó. Eu não vou te falar que foi da água para o vinho. Na verdade, foi da lama para o vinho. Tipo assim, da merda total, né? Para o vinho. Eu não vou te falar que foi da água para o vinho. Foi da lama para o vinho. Deixa eu completar aqui. Eita! E agora eu exagerei. Eita, que eu agora exagerei. Deixa eu ver o que escrever. Eu saí de lá com um plano de ação bem simples, um plano rascunho escrito a lápis. Eu gostei tanto. Ok. Deixa eu dar mais ênfase aqui. Mas você entendeu o ponto, né? Que a pessoa entendeu o ponto. Que realmente foi de uma situação ruim para uma situação bem melhor. Sabe qual é a melhor parte? Isso aqui gera conexão na mente de quem está escutando, de quem está lendo. Sabe qual é a melhor parte? Aí aqui eu entro com essa parte. Eu fiquei tão fascinada que saí de lá com um plano de ação bem simples. Fiz esse plano de ação em um rascunho de papel
escrito a lápis. Escrito a lápis, vírgula aí. E eu gostei tanto que fui atrás e fiz duas formações em coaching. Duas formações em coaching. E foi, né? E foi a partir daí. E foi a partir daí que comecei a criar pequenos planos de ação, não. Criar pequenos desafios simples, mas que trouxeram grandes resultados na minha vida. Ponto final. Vejam como a cópia agora tem mais assim, suave, de ler, traz essa curiosidade de ter esse fechamento, de entender o que acontece no final dessa narrativa, ok? Me trouxeram grandes resultados na minha vida. Então, aqui eu falei, tipo assim, que eu quis dizer o quê? Quase fui embora, mas não fui embora, e aí trouxe uma transformação para minha vida. Eu falo que naquele dia que eu escutei a primeira vez sobre o coaching, eu achei uma coisa sem graça e sem utilidade. Então, aqui nessa parte, eu já quebrei uma objeção de muitas pessoas que acham o coaching sem graça e sem utilidade. Eu falo que eu só não levantei e fui embora, nananã. Aqui, né, vamos dizer que eu crio essa ênfase para dizer que a minha situação antes daquele momento era bem pior. E que a partir daquele momento melhorou muito, transformou a minha vida. Aí eu falei, eita, que agora eu exagerei. Mas aqui eu estou criando o quê? Uma conexão na mente do meu avatar. Porque do momento que eu falo, foi da lama para o vinho, a pessoa, eita, que exageração. Aí você mesmo quebra essa objeção, né? Eita, que agora eu exagerei. Sabe qual é a melhor parte? Ok, aí aqui eu venho, né, com o ponto da virada, do que eu fiz e do que eu obtive. Vamos lá. Resultados na minha vida. Aí aqui eu gero mais antecipação. Quer uma parte ainda melhor? Então quer dizer que aqui não é ainda o fim. É isso que eu expliquei para vocês no começo, que tem várias partes propositalmente incompletas em vários níveis. Então, eu me referi a isso. Aqui eu falo, sabe qual é a melhor parte? Explico essa situação, fiquei fascinada, etc. Aí eu venho novamente, quer uma parte ainda melhor? Eu ainda não disse tudo, eu ainda não dei todo o doce. Entende? Isso vai gerando o quê? Curiosidade, ansiedade no telespectador. Compartilhar minha experiência que eu aprendi. Foi a partir, né? A partir dessas formações e transformações que comecei a ter na minha vida
transformações que eu comecei a ter na minha vida. Não, aqui assim, minha vida, que decidi compartilhar a minha experiência. O que eu aprendi. O que eu aprendi com o mundo. Assim fica melhor. Com o mundo. Essa parte aqui é desnecessária. Aqui no final de 2017, eu comecei a me divulgar nas redes sociais como coaching de emagrecimento. Comecei a me divulgar e a ajudar centenas de mulheres a emagrecer, e vou te ensinar tudo o que você precisa saber para emagrecer sem dor, sem passar fome, com essas técnicas que aprendi. Aí eu venho. O método deu tão certo que eu já tive alunas que emagreceram até... Já tive alunas que... emagreceram até 12 quilos em menos de 2 meses. Aqui tá bom. Essa parte tá boa. Já tive alunas que emagreceram 8 quilos em menos de 30 dias. Não, vou deixar essa parte. Já tive alunas que não conseguiam emagrecer nem uma grama, mas depois que fizeram esse método, emagreceram 5 quilos em menos de 2 semanas. E por causa disso, que hoje eu me motivo a estar aqui hoje com você. Essa parte tá boa. Com você. Ok, tenho que só completar aqui que tá faltando mais gatilhos. E esse vídeo que você está assistindo é o primeiro, será não? É o primeiro de uma série de 4 vídeos de mais ou menos 40 minutos a 1 hora. E esse vídeo que você está assistindo é o primeiro de uma série de 4 vídeos de mais ou menos 1 hora, onde eu ensino todos os segredos, gatilho, gente, todos os segredos, técnicas e processos para transformar a sua vida e o seu emagrecimento de vez. Se você agir
né? Eu tô aqui a urgência. Se você agir agora, você vai economizar e ganhar. Economizar e ganhar ao mesmo tempo. Economizar e ganhar o quê? Agora eu explico. Economizar. Aqui eu estou gerando uma ancoragem. Porque você vai deixar de gastar dinheiro com dietas da moda, com shakes, né? Tem os shakes da vida, shakes milagrosos, assim eu quebro objeções, e remédios. E aqui eu já quebrei uma série de objeções. Ok, ganhar tempo, porque você não sofrerá mais com o efeito sanfona. Aí agora eu explico, quebrando mais objeções. O efeito sanfona. Imagine aí você emagrecendo e não voltando mais a engordar. Aqui eu abri um loop uma outra vez na mente do avatar. Ganhar tempo, porque você não sofrerá mais com o efeito sanfona. Imagine aí, você emagrecendo e não voltando mais a engordar. Abri uma janela. Quantas tentativas frustrantes você evitaria utilizando um método eficaz e testado que funciona? Aqui, ó, o gatilho da comprovação científica, que é eficaz, que funciona, ok? Aqui nessa parte pode até se inserir algumas provas realmente, um print, uma reportagem no jornal, um link de um vídeo de um cientista, de alguém, de um doutor falando no YouTube, para confirmar que é algo comprovado, que é algo que é concreto, que vai transformar a vida do avatar, tá? Que é a prova científica, gatilho da prova científica. Testado e que funciona. Agora, outra quebra de objeção seria um sonho, loucura, realidade? Não. Não. Seria a solução para todos os seus problemas de autoestima e aceitação com o seu corpo, ok? E aceitação com o seu corpo. Então, gente, aqui, como vocês perceberam, eu dei vários pontos chaves de descrição de sentimento, de como eu tive essa descoberta, no caso a Adriana, né? Como a Adri teve essa descoberta, como foi transformadora. Apresento a oportunidade, porque eu estou aqui dizendo o quê?
que eu vou ensinar, que eu vou mostrar toda a técnica como funciona. Eu peço para a pessoa aguardar mais uns minutinhos. E aqui, então, nessa parte embaixo, entraria com mais detalhes da oportunidade. O que é o produto ou treinamento e, finalmente, com a oferta, que, no caso, não faria parte desse storytelling, ok? Faria parte do próprio fórmula de lançamento do texto, do script do episódio 1 da minissérie. Então, essa história, ela entraria nesse ponto. No final, entraria as imagens de revista, ok? Ou depoimentos das clientes de emagrecimentos, case de sucesso. E no final do próprio script da copy, entraria a oferta, ok? Entraria primeiramente o que é o produto e logo em seguida a oferta. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja uma aula que agregue muito valor ao trabalho de vocês. Comentem aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. E a tarefa que eu passo para vocês, que eu quero ver lá no nosso grupo do WhatsApp, é essa. Quero que cada um de vocês escrevam a sua própria história dentro desse contexto, usando esses mesmos gatilhos, essas referências, essas descrições, enfatizando o sentimento, criando essa conexão com o lead e postem no grupo, ok? Toda a história que for postada vai receber o meu comentário, a minha orientação, a minha correção. E assim vocês vão começar a entender melhor de como contar essa história, do posicionamento de vocês, da missão de vida, de trabalho de vocês, o propósito que vocês têm com o mundo, com as pessoas, de transformarem vida, e como foi essa jornada, como tudo começou, como surgiu a ideia e como vocês começaram a aplicar isso no dia a dia e as transformações que os clientes ou pacientes de vocês tiveram. Vamos lá então, mão na massa e eu quero ver cada história de vocês, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!